Boa noite a todos. Tudo bem? Com esse friozinho, melhor ainda, não é? Para quem gosta. Mas Goiânia, aqui é raro esse frio, então temos que aproveitar. Então vamos aproveitar para estudar? Olha, quando Jesus falou sobre o ato de julgar, ele foi severo. Uma das poucas vezes em que o sermão dele foi sermão tipo bronca. E nós conseguimos perceber que era uma prática muito comum, e ainda é, né? Nós temos o vício de julgar, às vezes com muito rigor, mas às vezes tentando colocar uma certa generosidade. Nessa passagem que Jesus coloca e que está no Evangelho, sobre a questão das bem-aventuranças, ele destaca um item bastante matemático, causa e efeito. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E o trecho que nos ajuda a entender, e Kardec nos explica muito bem, é justamente a passagem do Evangelho que diz para nós termos cuidado, para não olharmos o cisco no olho do outro, tendo uma trave imensa no nosso olho. Aí eu pergunto, por que é que nós temos o hábito de julgar? O que é julgar? Arbitrar, ou arbitrar. Bem, se tem algum juiz aqui, juiz de direito, sabe que nós não falaremos desse julgar, né? Que é diferente, onde um indivíduo estuda e vai analisar as provas e os argumentos, e dali ele tomará uma decisão a partir de leis que já existem. Tudo bem? Então não falaremos desse julgar, porque senão nenhum juiz entraria no reino dos céus. Falaremos do julgar do cotidiano, do julgar a partir de uma visão orgulhosa ou egoísta, daqueles pequenos julgamentos que nós fazemos no dia a dia. Então vamos pegar um trecho rápido aqui do Evangelho, que diz assim, está lá em Mateus e Lucas: não julgueis. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Simples assim. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque com o mesmo juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E vou dizer, meus irmãos, a situação está online. Você julga de manhã, no almoço você já está sendo julgado. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu? Como poderás dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando existe e não percebes uma trave no teu? É aqui que eu digo que Jesus pega pesado. Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho e então enxergarás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, meus queridos, estudando essa passagem, foi possível perceber que nós temos dois pontos importantes. O primeiro dele, por que não julgar? Há milhares de anos que inúmeros pensadores, filósofos, religiosos defendem essa ideia de evitar o julgamento, porque nós dificilmente julgamos com justiça. Muitas vezes nós somos imparciais e julgamos assim só com um olho, tendo essa trave. Então Jesus não foi novidade nesse aspecto. Mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, Moisés já havia alertado para isso dentro dos 10 mandamentos. Quando ele diz, não direis falso testemunho. A partir do momento que eu
falo de alguém algo que não seja verdadeiro, eu estou julgando. Eu estou criando uma imagem ao redor dele que pode não ser verdadeira. Então, não é nenhuma novidade. Sócrates também, mais ou menos 400 anos antes de Cristo, já alertou para que nós nos conhecêssemos. Então, conhece-te a ti mesmo. Quem é você? Será que você não tem essa mesma falha que você está julgando agora? Caminhando mais um pouquinho, nós encontramos o próprio Kardec, que diz assim, reconhece-se o bom espírita pelo esforço que faz por eliminar as próprias falhas e desenvolver em si as virtudes. Lembram de Gandhi, Mahatma Gandhi? Ele também nos alertou dizendo assim, olha, a única revolução é a que acontece dentro de nós. Sem contar Jesus, né? Que disse, não julgueis e não sereis julgados, acabei de citar aqui. E o mais importante, amai-vos uns aos outros. Então, nós podemos perceber que existem inúmeros argumentos que nos ajudam a manter uma postura de generosidade, de misericórdia para com o outro. Principalmente porque nós precisamos de misericórdia o tempo todo. Acabou de ser dito aqui pelo nosso irmão que sem a misericórdia divina nós nem existiríamos. Então, por que não termos misericórdia, de coração, olhar o outro miserável com o nosso coração? Por que não sermos misericordiosos com o outro, se nós precisamos de misericórdia o tempo todo? Mesmo com todos esses argumentos de Moisés, de Sócrates, de Gandhi, de Kardec, e de Jesus e de tantos outros pensadores, que não nos caberia citarmos todos agora, ainda assim, nós somos extremamente críticos, rigorosos e cortantes com os outros. E, às vezes, conosco. Mas então vamos entender uma coisa. Por que é tão prejudicial julgar? Porque quando nós julgamos, nós comparamos. E até dentro da nossa doutrina, nós temos esse estudo para nós entendermos em que nível nós estamos. Mas existe um ponto importante que nós precisamos entender. Quando nós fazemos essa comparação, dificilmente nós fazemos uma comparação justa. Porque nós não sabemos exatamente em que nível nós estamos. Porque às vezes nós estamos num nível elevado em sabedoria, mas em humildade estamos reprovados. E às vezes temos humildade, mas em moral estamos reprovados. Às vezes amamos demais, mas não temos um senso de justiça. Então, como saber em que nível nós estamos, se nós não conseguimos saber quem nós somos? E aí voltamos a Sócrates. Como julgar o outro sem estabelecer um parâmetro? Como nós não nos conhecemos, nós usamos o outro como parâmetro. E aí, olha o que acontece. Essa evolução, nossa, é lenta, é vagarosa. E aí, como eu não sei em que eu estou tirando 10, em que eu estou na média e em que eu estou sendo reprovada, eu olho para o outro, olho para o meu vizinho, analiso a divisão de classes entre A, B, C, D e E. Lembra que antigamente tinha isso? De que classe você é? Classe aqui, financeira, né? De que classe nós somos? A, B, C, D ou E? É claro que a nossa busca é pela classe. Então, você acaba buscando parâmetros para se comparar. Então tá. A classe D e E é quem recebe por mês até 2 salários mínimos. Classe C, quem recebe até 4 salários mínimos. Classe B, quem recebe até 11 salários mínimos. Já tem gente fazendo conta aí.
Classe A, acima de R$13.000, aqui no Brasil. Aí é o seguinte, se você é casado, você soma o salário seu e do esposo, aí você fala, opa, então eu sou classe A. Nossa, mas se eu for sozinha, eu caio para a classe B. Ah, não, então eu vou conviver com o marido. E bem, senão eu caio de classe. Olha que situação. Então, e às vezes as pessoas vão se desenvolvendo e crescendo e falando, não, daqui a 10 anos eu serei classe A. Tudo bem, você está usando um parâmetro que é o parâmetro econômico. Mas, como analisar isso se... Será que você está na classe A, mas tudo o que você recebe por mês, você gasta tudo e ainda fica devendo? Então, que classe é essa? Estão vendo que é difícil estabelecer um julgamento até de nós mesmos, utilizando os parâmetros terrenos? Então, existe uma saída. Vamos tentar usar os parâmetros divinos, níveis hierárquicos. Se somos superiores, se evoluímos em sabedoria, bondade e moral, nós alcançamos um nível mais elevado na hierarquia espiritual, não é isso? Olha que fácil. Então é só desenvolver bastante a sabedoria, estudar bastante, ser bastante inteligente, saber e saber usar, porque tem muita gente que sabe, mas não sabe usar, né? Ser bondoso, ou seja, generoso, misericordioso, e ter uma conduta correta, ter moral. Assim eu evoluo. É fácil também? Aí voltamos de novo à escala. Por quê? Às vezes evoluímos num aspecto, ajudamos, somos misericordiosos na segunda, mas julgamos de maneira terrível na terça. Pronto, voltou a zero. Então, a cada falha que nós cometemos, nós neutralizamos uma coisa boa que nós fizemos. Nossa, e agora? Dá para fazer a conta no final do mês para saber de que nível nós somos? Dá. Chega ao final do dia e pergunte, fiz o melhor que eu pude? Fui o máximo em sabedoria, bondade e moral? Aí já está evoluindo. Nesse aspecto, então, se nós trabalharmos um pouquinho desse lado, já que estamos estudando e desenvolvendo esse lado generoso, vamos então eliminar uma pequena falha que nós temos, que é a maledicência, que foi o que Jesus condenou. Fazendo isso, eu acho que a gente já pode subir uns degrauzinhos. Então, vamos lá. Todas as vezes que Jesus falou assim, amai-vos uns aos outros, ame ao próximo como a si mesmo, sede misericordiosos, não julgueis, de todas as milhares de formas que nós encontramos por diversos sábios, eles sempre nos alertam para olharmos para o outro com generosidade. E aí, quando nós buscamos fazer esse trabalho, quando nós tentamos olhar para o outro com os olhos generosos, nós encontramos no outro o cisco. Porque nós estamos olhando com um olho só, porque temos uma trave. E esse cisco que tem no outro é a falha dele. E na maioria das vezes a falha que eu enxergo no outro é justamente a falha que eu tenho. Então nós encontramos algumas situações no cotidiano que ilustram bem. Ontem mesmo, numa panificadora aí conhecida, estou eu lá no caixa e uma criança de 4 ou 5 anos pedindo para o pai acrescentar um saquinho de bala lá na compra. E ele estava passando o cartão, já tinha praticamente concluído, e o garotinho gritando, né? Você conhece grito de criança de 4 anos na padaria querendo uma coisa a mais? Me dá, e aquele grito, aquele escândalo, e batia o pé, e o pai, rígido, não. E aí, a única coisa que ele falou foi isso, não.
e continuou conversando com a moça do caixa. Eu espero que ele não esteja aí, senão eu vou morrer de vergonha, né? Não estou falando o nome, nem falei o nome da padaria. Só que o menino teve um comportamento assim, que em público eu fiquei preocupada. Ele começou a chutar a canela do pai. Pensei, meu Deus. Enfermeira, professora, já vi tantas crianças chegarem espancadas no hospital, então acho que é melhor fazer alguma coisa. Aí eu olhei, tinha tanta gente assim, falei, meu Deus, será que ninguém vai fazer nada? Aí o menino chutava a canela do pai, eu já vi a hora que o pai ia... E o pai foi ficando vermelho, e o menino continuou gritando e pegava o negócio e batia no pai, e o pai irredutível. Eu pensei, gente, quem que é mais birrento, o menino ou o pai? Porque a criança está fazendo uma birra barulhenta, e o pai está fazendo uma birra silenciosa. Aí eu fui discretamente assim, cheguei no ouvido do menino e falei, olha, prometa ao seu pai que você vai ler 2 livros se ele comprar essa bala para você. Negocia com ele está nervoso também. Aí ele ficou olhando para mim, tipo, quem é essa louca, né, que vem falar comigo? Aí ele olhou, silenciou, pelo menos parou de gritar, e eu olhei para ele e falei, vai, conversa com ele. Aí o pai deu uma olhada, mas não fez nada, né? Poderia ter me colocado para correr, mas foi educado. E aí o menino falou assim, pai, se você comprar para mim, quando eu aprender a ler, eu vou ler 2 livros. Então, assim, aí foi uma situação, né? O menino não sabia ler ainda, mas tentou. O pai não comprou aquele pacotinho, mas pegou uma mão de bala lá e comprou para o garoto. Mas eu fico vendo que não dá, às vezes, para você saber quem tem 4 anos de idade, se é o filho ou se é o pai. Então, o pai precisa, às vezes, ter misericórdia dele mesmo. Então, naquele momento, ele estava se julgando e se achando o pior pai do mundo sob o olhar das outras pessoas. Então, ele pensou assim, o que os outros pensarão de mim com você gritando desse jeito? E a criança não estava nem aí, ela não queria nem saber, ela não estava se julgando e nem com vergonha do olhar das demais pessoas. Mas, por esse julgamento, por essa ideia de julgamento cruel dos demais para com ele, porque provavelmente ele já julgou alguém assim, ele travou, ele não conseguia conversar com o garoto e falar, olha, esse aqui agora eu não posso levar, porque olha aqui, ó, abre a carteira, papai só tem isso, vai ver, não tinha dinheiro, né, coitado. Eu devia também ter pago a bala para o menino, mas também seria uma ousadia. Então, converse antes, olha, nós vamos ali comprar isso, é só isso. Posso até comprar essa outra coisa, mas é depois. Então, barganhar, negociar, conversar. Então, é possível que cheguemos sim aos 40, 50 anos, dando a mesma birra que uma criança de 4, só que uma birra silenciosa. Porque se ele pudesse gritar com o menino, como provavelmente ele faz em casa, espero que ele não esteja aí realmente, provavelmente faz. Então eu fiquei pensando o que aconteceria com esse menino quando saísse dali. Por quê? Por causa do hábito que nós temos de olhar com severidade o olhar do outro. E aí nós não temos misericórdia. E aí nós somos capazes de cometer as piores atrocidades, porque o que o outro vai pensar de mim, o outro vai pensar muito mal de mim, porque se fosse eu, pensaria mal também. Estão entendendo que nós nos colocamos num parâmetro extremamente negativo? Isso é orgulho, não é? Somos orgulhosos demais para termos filhos que fazem birra. Qual criança que nunca fez birra? Mesmo as mais instruídas, orientadas, fazem um pouquinho, sim. Então, a melhor coisa a se fazer é abaixar e conversar com a criança, serviria até de exemplo para as outras pessoas que estariam ali, vendo isso. O próprio Gandhi, certa vez, foi procurado por uma mãe. E aí, lembra que Gandhi disse? Que a melhor revolução é aquela que acontece dentro de nós mesmos. Foi procurado por uma mãe preocupada com o filho, porque o filho ingeria muito açúcar, muito doce, comia muito doce. Aí Gandhi diz assim, tem como a senhora retornar daqui a 30 dias que eu darei a instrução. Tá.
Ela retornou em 30 dias. Conversando com ele, então, Gandhi explicou que o excesso de açúcar faz mal, que prejudica os dentes, né, que deixa a criança mais agitada do que o açúcar das frutas, que dá energia, mas não nutre, que pode desenvolver obesidade, diabetes, etc. Deu uma aula para a mãe. E a mãe perguntou, mas por que o senhor não me falou isso há 30 dias? Aí ele disse, é porque eu também tenho o hábito de comer muitos doces, então eu precisava experimentar e saber exatamente como eu me comportaria para eu poder dar um conselho seguro. Olha a sabedoria. Eu só posso criticar o outro se eu andar na sandália dele, quanto? 7 dias? Tem um ditado assim, não tem? Ande com as sandálias do outro por um bom tempo. E aí você vai saber se deve criticar ou não. E às vezes nós não conhecemos o outro, não sabemos das limitações, das dificuldades, e já enquadramos o sujeito, o outro, o próximo, aquele a quem eu devo amar, de acordo com os meus parâmetros. Se eu tenho curso superior, eu fico indignada porque alguém não sabe ler e escrever. Mas eu não sei a história dele, a vivência dele, o que ele precisou fazer para sobreviver. Antes de julgar, eu preciso saber de que maneira eu posso reverter essa situação. E aí surge o desafio, julgar verbalmente é um passo. Quando nós aprendemos a calar, aí nós seguramos, né? E passamos para uma outra etapa. Julgar mentalmente. Aí você dá só aquela olhada assim. Que é pior do que que horror, que pouca vergonha, que coisa feia, que coisa errada. Então, já é uma evolução, né? Pelo menos você segurou e não falou, mas só pensou. O passo seguinte é um olhar generoso. Verificar quais são as condições que estão acontecendo ali, de que maneira eu posso contribuir sem ferir o outro, sem humilhar. E as principais pessoas que nós julgamos são aquelas que nós temos que tratar melhor, que são os nossos familiares, o próximo, aquele que está próximo de nós. Justamente as pessoas que nós devemos treinar o nosso amor. Na época do namoro, todos são lindos, maravilhosos, né? Ah, meu bem, melhor não tá linda, mas não quer trocar o vestido? Isso no namoro. Depois do casamento, nem está chovendo, onde você vai com essa capa de chuva? Esse vestido parece uma capa de chuva. Então, isso nos primeiros anos, né? Depois de uns 15, você vai assim? Então não vai comigo. Graças a Deus, Emílio nunca falou assim comigo, mas eu já vi casos assim que eu fico chocada. Então, por que não esperar 10 segundos, em vez de fazer uma crítica terrível, uma chicotada, uma chibatada, uma humilhação, por que não trocar essa frase por uma frase um pouquinho mais generosa? Naquele outro vestido você fica muito mais bonita. Como é que nós vamos exigir isso dos homens que têm uma visão global? Hein, mulheres? Como é que nós vamos exigir essa sutileza dos homens? Dando o exemplo ajuda. E é isso. Foi isso que Jesus fez. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Mas é aquilo que eu já disse aqui, né? Se você recebe uma crítica muito severa, você passa para frente. Diz que quem engole sapo, cospe cobra lá na frente, não é isso? Aí na hora, às vezes, você não fala nada, mas você guarda. O próximo que passar pela sua frente, você fala, assim não. Então, isso tem que ser trabalhado desde a infância. A autora do livro As Crianças Aprendem o que Vivenciam, ela conta um caso rapidinho de um garoto, de como
o ato de criticar severamente faz com que a criança vá se retraindo e tenha medo de fazer tudo, porque ela tem muito medo de ser criticada. O pai havia orientado o menino a não jogar bola dentro de casa. E aí, lá de dentro do escritório, ele ouviu muita coisa de vidro caindo no chão. Chegou lá na sala, o menino com a bola e o lustre todo quebrado. O que você faria? Um menino de 9 anos, com uma bola de basquete na sala e o lustre todo quebrado. Opção A. Daria uma surra? Que opção horrível, né, para ser a A. Opção B. De castigo? Opção C. Foi a que ele tomou. Primeiro perguntou para saber se ele estava ciente do que havia acontecido. E disse, falou o nome do garoto. Você se lembra que nós conversamos que não poderia jogar bola aqui dentro, senão você poderia quebrar alguma coisa? Aí o garoto, lembro, pai, mas eu tomei cuidado. Eu falei, pois é, mas todo o cuidado que você tomou não foi suficiente. E agora, o questionamento. E agora, como resolveremos essa situação? Aí o menino, não sei. É igual quando você põe criança para pensar, né? Senta aí no cantinho para pensar. Já pensou? Eu não sei o que pensar. Né? Então, continuando. Viu o que você fez? Então, ele viu. E agora, como nós resolveremos essa situação? Não sei. Eu sei. Nós vamos verificar quanto custa o lustre e quanto nós vamos deduzir da sua mesada até pagar o lustre. Aí o garoto, tá bom. E aí, nesse caso, o pai contou que quebrou uma vidraça e o avô fez assim com ele. Só que o avô quis que a vidraça, como a vidraça era do vizinho, teve que pagar mais rapidamente. Então ele ficou vários meses sem mesada. Tinha que levar bolacha para a escola. E aí? Então os dois conversaram. E algum tempo depois estava lá o lustre e o menino não jogou mais bola na sala. Então, será que a gente tem paciência para isso? Será que a gente consegue 10 segundos para segurar o nosso lado animal? Será que nós nos conhecemos o suficiente para isso? O conhece-te a ti mesmo serve para isso. O não direis falso testemunho lá de Moisés serve para isso. O não julgueis que não sereis julgados serve para isso. Porque se esse pai se sente o pior das pessoas e se ele foi terrível, ele vai julgar o filho de acordo com os parâmetros dele. Fala, olha, só virei homem porque meu pai me dava uma surra todo dia. Então, ó o raciocínio, para você virar homem, precisa levar uma surra todo dia. Olha aqui, eu sobrevivi. E aí aquela sequência. Por isso, meus irmãos, que o nosso parâmetro de classe A, B, C, D e E financeiro, é um parâmetro falho. Nós precisamos de um parâmetro que nos dê noção de evolução. Um parâmetro de em que nível eu estou de sabedoria. O conhecimento que eu tenho, as coisas que eu aprendo, que eu ouço aqui, são suficientes para a minha prática no dia a dia? Eu consigo, na minha dica para o outro, quando eu oriento o outro, eu consigo falar calmamente palavras, às vezes duras, mas necessárias? O que você fez foi errado, e não, você é uma pessoa incompetente e errada. Será que eu tenho sabedoria para isso? Será que eu tenho bondade o suficiente para olhar para o outro com o coração? E será que eu tenho moral para cobrar do outro? Será que eu comecei por mim? Eu fiz o certo? Será que eu consigo ter empatia e me colocar no lugar do outro? Porque dessa forma, nós conseguiremos até nos sentirmos bem com a nossa própria presença. Porque existem pessoas que não suportam a própria presença. Domingo em casa, tem alguma coisa errada, entra em tédio. Ficar sozinho para meditar,
olha para o lado e diz: não, eu vou entrar em depressão se eu ficar só. Como que uma pessoa pode não gostar da própria companhia? Porque nós não estamos sós. Nós nos acotovelamos o tempo todo com espíritos protetores e às vezes até outros que precisam da nossa ajuda. Deus está conosco. Então, às vezes, precisamos sim, para fazer uma higiene mental, separar um momento para ficarmos sós. Para saber exatamente quem nós somos, para não criarmos uma capa não verdadeira, uma capa mentirosa sobre nós mesmos. Para não pensarmos que nós somos pessoas perfeitas ao ponto de estar o tempo todo criticando o outro. Só quem pode fazer isso é quem já chegou à perfeição. E quem já chegou à perfeição dificilmente fará um julgamento cruel em relação ao outro, seja em pequenos ou em grandes detalhes. Então, meus queridos, vamos fazer um acordo a partir de hoje? Vamos evitar julgar o outro? Vamos enxergar, observar, saber. E se a nossa opinião for solicitada, que sejamos generosos, que sejamos misericordiosos. Porque se formos misericordiosos, Deus será misericordioso conosco e as pessoas também serão misericordiosas com as nossas falhas e assim nós conseguiremos evoluir. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Obrigado pela misericórdia.